Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje, Salmo 16, somente o versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Hoje eu quero falar sobre comunhão, o valor da comunhão na vida do cristão. Veja, quando o salmista Davi escreve aqui, falando quão precioso é os santos, os homens piedosos. Ele está descrevendo aqui justamente a expressão do amor que ele tem a Deus. O versículo 2, ele diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Davi descreve: eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Aí ele, no versículo 3, fala sobre quanto aos santos, né, que há na terra, são eles os notáveis, em quem ele tem todo o seu prazer. Veja, no Novo Testamento nós vamos ver que, de fato, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Por quê? Porque a demonstração do meu amor a Deus é amar ao meu próximo. Se eu amo a Deus, que é a base, né, amar a Deus sobre todas as coisas, eu amarei o meu próximo. E principalmente os santos, homens e mulheres piedosos, que têm o Espírito de Deus, tementes a Deus, que têm os mesmos princípios, que têm ali o mesmo Deus em suas vidas o guiando. Então, o salmista diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. É um certo tipo de honra aos santos. Honra ao que teme ao Senhor. E o Salmo 15 aqui é o caráter do cristão. Ele honra aos que temem ao Senhor. Nós devemos valorizar a comunhão dos santos, valorizar os nossos irmãos que estão conosco na caminhada, os nossos irmãos que estão andando conosco nessa peregrinação, né? Temos uma jornada pela frente e nós necessitamos de amigos, necessitamos de pessoas que nos fortaleçam, que nos exortem, que nos animem, que nos aconselhem. O próprio Cristo é o maior exemplo disso, quando ele chama Pedro, Tiago e João para estarem com ele no Getsemane ali, em oração, momento de agonia que Jesus passava, ele precisava de amigos. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, o cordão de 3 dobras é mais forte. Nós vemos que a Bíblia exorta a andarmos em comunidade, em conjunto, entre amigos, em comunhão. O homem ou a mulher que não tem amigos, ele é uma pessoa solitária e ele não tem a quem recorrer no momento da dor. A Bíblia nos chama a faça amigos, né? Faça amigos. Nós devemos valorizar mais a comunhão. Às vezes tem muitos cristãos que eles não valorizam a comunhão, não valorizam os amigos, não querem estar próximos, não são intencionais em caminhar juntos, intencionais em estar próximo aos seus irmãos da fé. Veja, o salmista aqui ele tem eles como notáveis, homens notáveis. É um elogio de pessoas que estão em destaque. Eles têm muitas coisas em que eles se destacam, são coisas cristãos que têm um caráter aprovado, são notáveis. Ele nota eles de longe o quanto eles são valiosos para o salmista Davi aqui. Nós devemos valorizar a comunhão. Nós devemos valorizar os amigos. Jesus nos ensinou isso. Ame ao próximo como a si mesmo. Não há amor maior do que isso, do que este, que dar a vida pelos seus amigos. A Escritura nos exorta e nos chama a ter amigos. Faça amigos. Tenha amigos que são mais próximos do que irmão. A Bíblia diz: há amigos que são mais próximos do que irmão. O próprio salmista Davi teve uma experiência notável com o seu amigo Jonas. Um amor de alma. Um relacionamento onde o próprio Jonas estava disposto a dar a vida por Davi. Tal era a ligação entre eles como irmãos. O próprio Jonas estava disposto a dar o reino a Davi, que era de Jonas por direito. Mas Jonas
disse, olha, Davi, você será o rei, eu serei o segundo no comando. De tal amizade eles tinham, ao ponto do próprio Jonas se voltar contra o seu próprio pai para ali defender a Davi. Então veja, nós precisamos de amigos, ter relacionamentos que durem. Aqui no caso, relacionamentos eternos, precisamos. Se você tem caminhado sozinho, você está sujeito a muitas coisas. Mas se você tem amigos, você tem motivos pelo qual se alegrar. O apóstolo Paulo diz, olha, é que ele se alegrou muito com a chegada de um discípulo que chegou a ele. Ele se alegrou porque Deus também trouxe cura sobre outro discípulo. Veja, o apóstolo Paulo tinha amigos, tinha com quem contar em momentos de dor, tinha alguém que ele poderia se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos de amigos. E ele encerra dizendo assim, nos quais tenho todo o meu prazer. O deleite de Davi, de fato, estava em Deus. Mas ele descreve aqui que esse deleite que ele tinha em Deus, ele tinha com seus amigos. É como se aquilo que você tem com Deus fosse transmitido para os que são de Deus. Eu mesmo tenho experiências assim de conhecer pessoas que são cristãs, evangélicas, e ali já há um apreço. Eu não sei explicar, mas eu sei que já há um apreço, já há ali um amor cordial, um amor, como a Bíblia nos chama, amar cordialmente, fraternalmente, ardentemente. Já há uma ligação. E eu entendo que é por causa que o Espírito de Deus que está em mim também está nessas pessoas. Então, nós temos, nos quais tenho todo o meu prazer, uma vida em comunhão. E perseverava na comunhão. Comunhão é algo bom, agradável e que produz em nós crescimento. Quando alguém nos repreende, por exemplo, quando alguém nos chama a atenção por algo que estamos andando errado, se são irmãos de fato e querem o seu bem, eles vão chegar em você com amor, com brandura, para que você melhore a sua conduta em algo que você esteja fazendo errado. Se você não tem amigos, muitas vezes você vai se aliançar com ímpios que simplesmente querem o seu mal. Querem o seu mal. Mas nós precisamos de amigos em quem nós tenhamos prazer com eles. Prazer em que sentido aqui? Eles, olha, nos quais tenho todo o meu prazer. Na comunhão, no relacionamento ali, em falar, em ser intencional nesses relacionamentos, fortalecendo ali a amizade, cuidando uns dos outros, como eu citei, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Uma vez, eu cheguei na casa do irmão, e esse irmão é um pouco isolado, né? Ele não tem muitos amigos cristãos. E quando eu cheguei na casa dele ali, eu conversando com ele, ele logo me chamou e só, irmão, começou a me mostrar a casa dele toda, muito feliz, porque estava mostrando a casa, estava mostrando ali como Deus tinha abençoado ele, e eu me alegrei com ele. Mas eu vi o quanto ele precisava daquilo. Ele precisava falar o que Deus tinha feito na sua vida, de bom. E ali eu vi o quão importante é a comunhão para estarmos com pessoas. E eu vi que ele era uma pessoa solitária, não tinha muito amigos, tinha ali a sua família, mas não tinha muito com quem compartilhar. E eu vi ele me contando e eu vi a alegria dele em compartilhar comigo aquela bênção que Deus tinha feito na vida dele. E eu me alegrei com ele. Por quê? Porque nós precisamos de amigos. Até quando nós somos abençoados. Nós temos tudo. Se nós não tivermos amigos, amigo, você vai contar as bênçãos que Deus fez na sua vida a quem? Então, nós somos chamados para viver entre amigos. Uma comunidade entre amigos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles que não ouvi, que o Senhor possa edificar, Senhor, a vida de cada um, guiando pelo poder do Espírito Santo e nos levando, Senhor, a cada vez mais termos amigos, fazermos amigos conforme a Tua palavra diz. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, irmão, quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixe aqui o seu comentário. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.